Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para mais uma aula de lógica de programação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e dá um like para fortalecer o canal. A aula de hoje foi desenvolvida por conta de um pedido de ajuda que eu recebi num grupo do Facebook, do Reinaldo Costa, aluno da UFMG. Se você estiver enrascado com algum exercício, entre em contato e se tiver ao meu alcance, eu te ajudo e quem sabe o seu exercício vira um vídeo como esse. Você pode entrar em contato comigo por meio do Facebook, o link está nos comentários. Mas vamos lá, o Reinaldo entrou em contato comigo porque ele precisava desenvolver uma função para extrair a raiz quadrada de um número, mas obviamente sem usar a função sqrt do arquivo de cabeçalho math.h. Vamos lá então, vamos pegar uma xícara de café e colocar a cabeça para pensar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pensar num número, extrair a raiz quadrada desse número e buscar essa solução. Então, digamos que eu queira calcular a raiz quadrada do número 30. Eu sei que a raiz quadrada de 30 dá 5,47. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Por exemplo, para calcular a raiz quadrada de 30, partimos das raízes quadradas mais próximas de 30, que são raiz de 25 e raiz de 36. Como raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6, podemos afirmar que a raiz quadrada de 30 é um valor intermediário entre 5 e 6. Vamos calcular então a média entre 5 e 6. Vemos que o valor 5,5 está bem próximo do resultado real, mas podemos melhorar. Primeiro, temos que verificar se 5,5 vezes ele mesmo é maior ou menor que 30. Como é maior, podemos refazer o cálculo da média usando agora os limites 5 e 5,5. O valor obtido de 5,25 nos dá uma nova aproximação, mas vemos ainda que estamos longe do resultado. Por isso, vamos verificar agora se 5,25 vezes ele mesmo é maior ou menor que 30. Como é maior, refazemos novamente o cálculo, mas agora com os limites de 5,25 e 5,5. Note que estamos cada vez mais estreitando esses limites. Repetindo esse processo por uma quantidade determinada de vezes, chegamos ao valor desejado. A questão agora é: qual o número de vezes que devemos repetir o laço para chegar no valor ideal? É simples. Calcule o módulo de 30 menos a raiz vezes ela mesma, e se esse número for bem pequeno, digamos 0,0000001, podemos parar o laço, pois teremos chegado num resultado bem próximo de 30. Bom, vamos para a análise do algoritmo. Vamos testar com n igual a 30. Isso significa que as vizinhanças são 5 e 6. Na sequência, vamos criar um laço de repetição e calcular a média de início e fim armazenando em raiz. Depois, a gente verifica se a raiz vezes a raiz é menor que n. Se for, início recebe raiz, se não, fim recebe raiz. Esse laço só termina se o módulo de raiz vezes raiz subtraído de n for menor que a constante erro. Defini erro como sendo 1 vezes 10 elevado a menos 14. Se você não conhece notação científica, substitui pela seguinte sequência. Analisando o código agora, a gente tem que início vale 5, fim vale 6, e raiz passa a valer 5,5. Verificamos agora o if e chegamos à conclusão de que fim recebe 5,5. O laço se repetirá novamente, mas agora temos o valor 5,5 para fim, resultando numa nova raiz com o valor de 5,25. Novamente analisamos o if, mas desta vez a variável início é que vai receber o número 5,25. O laço continua sendo executado por no mínimo mais umas 20 vezes até que a condição seja atendida. E que condição é essa? Raiz vezes raiz, 5,25 vezes 5,25, vai dar 27,56, que subtraído de 30 e calculado o módulo, vai chegar a 2,44. Como 2,44 é maior que o erro, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 14, o laço continua. O que acontece é o seguinte: esse valor 2,44 ele vai sendo reduzido a tal ponto que ele vai ficar menor que 1 vezes 10 elevado a menos 14. E quando isso ocorre, ele sai do laço. E como isso vai tomar umas 20 passagens de laço, não vai dar para a gente analisar isso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para o código, eu vou executar o código e vou mostrar essas 20 passagens sendo executadas lá. Mas vamos agora para uma outra parte desse algoritmo não menos importante, que é a de como calcular
as vizinhanças 5 e 6. Para isso, eu criei uma variável int chamada approx e atribuí a ela o número 30. Em seguida, eu fiz divisões sucessivas de approx por 2 até o limite onde approx vezes approx deixa de ser maior que n. O objetivo aqui é chegar no valor mais próximo possível do início, ou seja, do número 5. E a gente chegou no número 3, ou seja, 3 vezes 3 dá 9, 9 não é maior que 30, então ele para com esse laço. Em seguida, iniciamos um novo laço, incrementando approx em uma unidade, até que o limite onde approx vezes approx deixe de ser menor que n. Isso vai acontecer quando approx estiver valendo 6. Quando a gente sai, então, desse laço, a gente tem o valor de início, que significa 6 menos 1, valendo 5, e o valor de fim fornecido pelo próprio approx. É isso. Se você ficou com dúvida em alguma passagem, escreve aí nos comentários que eu respondo. Vamos para a análise do código. Como deve C++ utiliza o MingW, que é a versão do GCC para Windows, a gente vai precisar dessas linhas de código, porque o Dev C++ ele não vai reconhecer o formato LF que é usado para long double. E o objetivo dessa diretiva é justamente corrigir esse problema. Vamos caminhar então para a análise do código. Olha só, dentro da minha função void main, eu criei aqui uma variável i do tipo double, iniciei ela em 25 e ela vai até o número 36 e ela vai ser incrementada de meio em meio. E o objetivo desse for vai ser imprimir o valor do i e o retorno da função binária, onde eu envio esse número i como argumento. Esse valor de i é passado para n, que é um long double. Eu declaro aqui as variáveis início, fim e raiz também como um long double. Declaro a variável approx como sendo do tipo int e atribuo para ela o valor de n. Vai haver aqui uma conversão automática de long double para int. Então, o primeiro número que eu estou enviando é o número 25, um long double. Esse long double vai ser convertido para 25. E aqui eu alterei o laço while por um laço for, para deixar tudo resumido numa única linha. Mas aquele código que a gente viu anteriormente usando o do while é a mesma coisa que está sendo feita aqui com o for. Em seguida, eu executo aqui o laço do while, exatamente como foi apresentado anteriormente. Eu só fiz uma alteração aqui, a função anteriormente utilizada estava sendo o FABS para calcular o módulo. Eu acrescentei aqui um L, porque o nome dessa função FABSL é para usar com um long double. E no restante, está tudo ok. Vamos rodar o código então, ver o comportamento dele. Tá lá. Então ele vai mostrar para mim aqui, tem uma primeira linha aparecendo. Ele mostra para mim aqui raiz, a mensagem raiz, coloca o número 25 dentro. Por quê? Isso está sendo mostrado aqui embaixo. Olha, raiz, abre parênteses, o número 25 fica aqui dentro, igual, igual, e a resposta número 5, que é o retorno aqui da função binária. Tá? Em seguida, o laço for, a variável i é incrementada em meia unidade, e ele executa novamente o printf. E assim ele vai imprimindo todos os valores, todas as raízes entre 25 e 36 de meio em meio. Então, olha aqui, realçar aqui a resposta da raiz de 30. E eu deixei aqui como comentário, eu vou retirar agora esse comentário aqui da linha 89, e o objetivo dele é imprimir na tela todos os valores de aproximação que estão passando aqui pelas variáveis início e fim. Como comentado anteriormente, esse laço aqui vai rodar pelo menos umas 20 vezes para o cálculo de cada raiz. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou reduzir, vamos colocar aqui, ó, 30 e 30. Então o nosso laço vai começar em 30 e vai terminar em 30, então ele vai fazer uma execução só. Vamos analisar o resultado disso? As etapas intermediárias, olha só. Então ele começa, o primeiro valor é o 5 e o 6. E aí depois ele calcula 5 e calcula 5.5. Depois ele faz 5.25 e 5,5. E assim ele vai ajustando cada vez mais esse valor. Esses valores vão ficando mais próximos, né? 5.375, 5.5. E assim esses valores vão se estreitando, né? Até chegar no valor final. Isso aqui acho que dá mais de 20 passos, eu falei 20, mas está dando mais de 20 aqui. Até chegar no valor final,
Tá? Por que ele está repetindo? Na verdade, ele não está repetindo esses valores. É que eu estou mandando imprimir aqui apenas com 10 casas decimais. Né? Então, se eu colocasse aqui provavelmente 15 ou 20 casas decimais, ele mostraria a diferença aqui entre esses valores. E quando ele para? Quando o módulo da diferença entre a multiplicação dessas duas raízes menos o número 30 fica sendo maior que o erro. Lembra que o erro é um número bem pequeno, é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E é isso. Se você ficou com dúvida em alguma parte do processo desse código, entre em contato. Escreve as suas dúvidas aí no comentário do vídeo que eu respondo para você.